na terra a realidade do céu. Isso mesmo. Deus estabeleceu o sábado por meio de 3 atos distintos. Ele descansou, abençoou e santificou esse dia. No 7º dia, Deus descansou e tomou alento, embora não houvesse repousado por necessidade. O verbo descansar, do hebraico, Shabbat, significa literalmente cessar os labores ou atividades. Deus descansou e deixou um exemplo que deveria ser observado pelos seres humanos. E foi ao descansar durante o sábado que Deus o estabeleceu. O sábado representou o toque final de sua obra criadora. E Deus não apenas fez o sábado, como também o abençoou. A bênção sobre o 7º dia o declara como objeto especial do favor divino e um dia em que traria bênçãos às criaturas por ele criadas. Além de descansar e abençoar, Deus santificou o 7º dia. Santificar significa tornar algo sagrado ou santo, destinado ao uso sagrado. Deus separou este dia para enriquecer o relacionamento divino humano. É a sua presença pessoal que traz bênção e santificação ao sábado. Os eventos que se seguiram à saída dos israelitas do Egito mostram, por exemplo, que eles haviam em grande medida perdido de vista o sábado. As rigorosas exigências da escravidão devem ter tornado muito difícil a observância desse dia enquanto lá no Egito. Mas pouco tempo depois que adquiriram a liberdade, Deus lhes fez recordar incisivamente, por meio do milagre do maná e da proclamação dos 10 mandamentos, a sua obrigação quanto à observância do sábado do 7º dia da semana. Um mês antes de proclamar sua lei no Sinai, Deus prometeu ao povo proteção contra as enfermidades se eles dedicassem atenção diligente aos seus mandamentos e aos seus estatutos. E o mandamento do sábado estava no coração da lei. De fato, o 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E embora todos os mandamentos do decálogo são vitais, Deus distinguiu o sábado, o 4º mandamento, dentre os demais. Bom, você está lembrado, com relação a ele, o próprio Cristo mesmo falou: ele é o Senhor do sábado. E ao falar isso, ele falava da importância desse dia. No mandamento já apareceu a palavra lembra-te, porque ele sabia que a humanidade esqueceria. E além dessa particularidade, o 4º mandamento é o único que faz menção a Deus como Criador de todas as coisas. E ataca diretamente pretensões satânicas de eliminar Deus como Criador dos céus e da terra. Deus declarou que o sábado seria um sinal entre ele e aqueles que o amam, um concerto perpétuo. As Escrituras revelam que tão verdadeiramente quanto o Pai, Cristo foi o Criador. Assim, foi ele quem separou o 7º dia para descanso da humanidade. Se Jesus se declara como o Senhor do sábado, é porque ele é o Criador, ele é o dono desse dia. Não apenas Jesus, mas também os discípulos respeitavam grandemente o sábado. Isso se tornou evidente por ocasião da morte de Cristo. Ao chegar o sábado, eles interromperam os preparativos do sepultamento. A Bíblia enfatiza que no sábado descansaram segundo o mandamento. O sábado é sim um memorial perpétuo da criação, um símbolo da redenção, sinal de santificação, lealdade e justificação pela fé. Um emblema do descanso em Cristo e uma ocasião de companheirismo com Deus e com o próximo. Mas, apesar de sua importância, a Bíblia predisse que uma mudança do dia de guarda seria efetuada. Esta profecia aparece em Daniel, capítulo 7, no verso 25, um poder identificado como a Igreja Romana, que cuidaria em mudar os tempos e a lei.
Hoje, a maioria dos cristãos, inclusive ilustres comentaristas e teólogos, afirmam, sem qualquer base bíblica, que o dia de descanso passou do sábado para o domingo e atribuem erroneamente uma mudança e uma comemoração do dia da ressurreição de Jesus. A Igreja Católica sabe que o dia de guarda é o sábado. Sem qualquer constrangimento, afirma ser a própria Igreja e não Deus ou a Bíblia que transferiu a solenidade do sábado para o domingo. E nos últimos dias da história, fiéis adoradores, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, vão continuar a respeitar a lei de Deus, a lei do Criador dos céus e da terra, como uma forma de amor e lealdade ao Todo-Poderoso. Ao guardar o sábado, você manifesta a sua honra e o seu amor a Deus, mais do que aos homens. Se me amais, o mesmo Cristo disse, guardareis os meus mandamentos. E os mandamentos de Cristo não são penosos. Eu sei que esse é um assunto um pouco controvertido, mas eu queria dizer para você que a palavra de Deus possui 104 textos, falando a respeito do sábado e da sua santidade. Por outro lado, você não encontra um único texto sequer na Bíblia falando do domingo como um dia santo. Agora você tem que fazer uma escolha. De que lado você vai ficar? Com um claro, assim diz o Senhor, ou com a tradição humana? Um outro detalhe, quando você se propõe a guardar o sábado, você está se propondo a fazer a vontade de Deus, e Ele vai abrir todas as portas necessárias para que você cumpra a vontade dEle. É verdade que para alguns serão mais fáceis, para outros mais difíceis. Por exemplo, outro dia eu cheguei em São Paulo para pregar numa igreja e um jovem de uns 20 e poucos anos se apresentou e disse: meu nome é Tiago. Eu aceitei a mensagem do sábado através da Novo Tempo e quando aprendi sobre o sábado, eu busquei meu patrão e disse para ele que não mais trabalharia no sábado, que ele pudesse me mandar embora. E para surpresa dele, sabe o que disse o patrão? Por que eu vou mandar você embora se você é um dos meus melhores funcionários? Se você quer descansar no sábado por causa dos mandamentos que você está querendo praticar, eu vou mudar você de setor na empresa. E sabe o que aconteceu? Segundo o relato de Tiago, ele foi mudado de setor, salário aumentado e todo sábado livre. Que bênção, não? É verdade que pode ser que você passe por uma bênção semelhante ou tenha um tempo de prova. Eu conheço várias pessoas que perderam seus empregos porque começaram a respeitar o sábado. Mas eu pergunto para você, o Deus que criou você, que criou os céus e a terra, se está chamando você para esse relacionamento de fé, para guardar a sua lei, dentro da lei o mandamento, o sábado, você não acha que Ele vai abrir as portas para que você tenha condições de fazer isso? Por isso, meu prezado, minha querida amiga, avance pela fé. Se você hoje está compreendendo que o sábado é o dia bíblico de ser guardado, avance pela fé. Se lembre, para que nós vejamos o milagre, nós precisamos pisar na água. É aí que o mar vai se abrir. Então você hoje está sendo convidado a praticar a vontade de Deus. Eu sei que para alguns será mais fácil, para outros mais difícil, mas para todos teremos a graça e o poder de Deus. Por isso hoje,